Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal, onde eu trago para vocês análise intraday do mini índice diariamente. Se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever e curtir o vídeo, pois isso me ajuda demais e ainda me motiva a trazer mais conteúdo para vocês. Então vamos lá para o vídeo. O mercado de hoje, ele trabalhou em movimentos muito certeiros e de grandes alvos. Antes de qualquer coisa, vamos observar um movimento mais macro. Eu vou jogar o tempo aqui para os 20 minutos. Essa é a nossa linha de tendência, que nós já tínhamos ela há algum tempo. Contudo, o preço vem fazendo uma outra tendência aqui em cima, certo? Então vamos traçar também uma linha aqui. Vamos traçar uma linha aqui. Desse topo com esse fundo. Aqui. Certo? Vamos jogar novamente para os 20 minutos e observar se está bem alinhado, porque geralmente em tempo, quando a gente traça uma linha em tempo gráfico pouco maior e diminui o tempo gráfico, ela fica um pouco desajustada com os pavios, com os topos. Certo? Aqui. Tá ótimo. Certo? Aqui de cara nós já podemos observar que o preço veio bem próximo dele, dessa linha de tendência, para fazer o teste dela, certo? Vamos começar. Aqui o preço, ele trabalhou na continuidade do movimento de queda que já vinha do dia anterior, certo? Como eu havia mostrado no final do vídeo anterior, o preço ele poderia continuar o movimento de queda, já que ele tinha atingido 61 no dia anterior, certo? E aqui a nossa primeira entrada já é bem no início do dia. Aqui nós podemos observar que o preço ele serviu, a VWAP quer dizer, diária serviu de resistência para esse preço aqui, certo? E o preço ele veio em tendência de queda, na continuidade da queda. Então vamos traçar uma fibra daqui até aqui. A nossa entrada seria basicamente nesse candle aqui, antes de qualquer coisa. A nossa entrada seria basicamente nesse candle aqui. Seria aqui, pois foi um candle da condução da queda, certo? Que foi ancorado na VWAP diária, na média de 20, e ele se fechou fora da média de 9, como eu costumo falar sempre para vocês. O stop ficaria aqui, acima, e vamos agora traçar os alvos, certo? Vamos aqui pegar a nossa Fibo de esse topo com o fundo que seria a nossa entrada, certo? Vamos traçar o primeiro alvo, aqui, que cumpriu. Vamos traçar o segundo alvo, que foi aqui, que também foi o momento em que ele, no segundo alvo, realizou um pullback, certo? Esse pullback foi um pullback muito bom. Deixa eu só ajeitar aqui o topo, aqui. Um pullback muito bom, pois ele estava distanciado das médias, ele realizou o pullback justamente voltando para as médias e continuando o processo de queda. Como ele fez o pullback até o 38%, então não foi a continuidade do movimento de queda não foi tão grande, certo? Então, aqui, terceiro alvo, e foi justamente aonde o preço veio cravar os 300% do espelhamento desse preço, desse trade, certo? Aonde nós realizamos uma entrada aqui no fechamento desse candle e início do outro. O stop ficou aqui em cima e nós saímos exatamente aqui, certo? Aonde nos deu um retorno de precisos
730 pontos, certo? Continuando o trade, nós vamos esperar a próxima oportunidade. Para quem entende, estuda padrões gráficos, certo? Aqui vocês podem observar a seguinte situação. Aqui nós temos uma linha de resistência, certo? Aqui, ó. Nós temos uma linha de resistência e nós podemos observar um topo duplo, certo? Geralmente em padrões gráficos de topo duplo ou fundo duplo são padrões gráficos de reversão de movimento. O preço ele estava subindo, fez um topo duplo e iniciou o processo de queda, certo? Aqui, aonde a gente entraria, certo? A gente entraria nesse candle aqui. Esse candle bem aqui. Lembrando que eu estou no tempo gráfico de 5 minutos. Geralmente as operações ocorrem no de 2 minutos e o stop ficaria menor, o alvo seria um pouco maior, certo? Então vale essa avaliação, certo? Aqui seria o nosso stop, seria a nossa entrada, onde a gente entraria aqui. O stop ficaria, você poderia colocar aqui ou aqui, certo? Não teria nenhum problema você colocar aqui. Na verdade, seria até melhor, menos arriscado, certo? Mas você também poderia colocar aqui acima das médias de 20. Não estaria errado, certo? E a condução do trade. Vamos lá. Agora nós temos aqui esse topo com esse fundo, certo? Que são os topo e fundo de atual relevância, certo? Vamos conduzir o trade até o primeiro alvo, que ele foi, realizou um micro pullback. Segundo alvo, que ele também foi e realizou um pullback para a aproximação das médias móveis. E terceiro alvo, que é aqui, que foi justamente aonde ele foi. Então nós tivemos duas entradas de venda aqui, aonde nós temos confluências que se propagam. E nós temos o topo duplo, certo? Aonde o preço realizou o movimento justamente para essa reversão. E temos a confluência das médias móveis invertidas para baixo, para dar confirmação ao movimento, certo? Posteriormente a isso, o mercado ele trabalhou na recuperação justamente desse movimento de queda que ocorreu. Nesse movimento de queda que ocorreu, nós podemos trabalhar agora na compra. Como eu falo para vocês, a gente nunca pode estar enviesado só na venda ou só na compra. A gente precisa se adaptar ao preço, à leitura de preço que está sendo feita no momento. Se a leitura de preço exige que você tenha um viés de compra, então você vai trabalhar nesse viés de compra. Se a leitura de preço exige que você tenha um viés de venda, então você vai ter um viés de venda. Precisa dessa adaptabilidade, certo? Para que você possa fazer entradas sempre de forma assertiva e nunca com um viés exclusivo ou específico, ou de compra ou de venda, certo? Então vamos lá. Para a compra. A compra seria realizada, deixa eu tirar aqui essa FIBO por enquanto. A compra seria realizada tecnicamente aqui. Eu vou mostrar aqui para vocês a seguinte situação. Aqui nós temos um pequeno canal, certo? Aqui é onde tem mais pavio.
aqui nós temos um microcanal, certo? O preço ele veio em tendência de queda, fez um topo duplo e continuou o processo de queda. Aqui ele iniciou um processo de recuperação de preço, só que estava próximo a uma linha de tendência que havia sido respeitada há bastante tempo. E o que ocorreu? Ocorreu justamente isso aqui. O preço meio, entre aspas, subiu reto, e quando ele chegou na zona da tendência, ele meio que perdeu força. Como ele perdeu força, ele fez dois tipos de movimento aqui que dariam confluência para a sua entrada, justamente aqui, ó, nesse candle aqui. Seria, ele havia chegado na resistência do canal e buscou a região de suporte, certo? E nessa região de suporte, ele saiu com o candle fora das médias de 9 e de 20 e de 9, e saiu acima da média da linha de tendência, certo? Aqui, ó. É esse candle aqui. Aqui, ó. Ele saiu justamente fora das médias e acima da linha de tendência. Então, a minha entrada seria justamente aqui. O meu stop ficaria abaixo, aqui, seria um stop extremamente curto, e nós iríamos conduzir o trade até um determinado momento. Até onde a gente iria conduzir esse trade? Vamos lá. Vamos pegar a nossa Fibo. Nós temos esse topo e esse fundo, certo? Então vamos realizar o movimento aqui. Aqui seria o terceiro alvo dessa microlateralização. Então ele cumpriu todo o propósito. Se eu quisesse aumentar para ver até onde realmente ele iria, como ele estava subindo com força, eu iria puxar o meu stop, meu fundo da minha FIBA até aqui. E iria conduzir o meu stop baseado nesse pavio aqui que rompeu que fez esse falso rompimento nesse canal. Então aqui seria o primeiro alvo, aqui é o segundo e aqui seria o terceiro, em cima, certo? Como havia uma linha de tendência aqui em cima também, é importante a gente observar que no trabalho do segundo alvo, aqui onde ele triscou no segundo alvo, o preço meio que perdeu força, ou seja, entrou força vendedora para segurar o preço, certo? O pavio seguinte ele até chegou próximo, só que a saída melhor definida seria aqui nesse segundo alvo, certo? A gente deve observar também as médias maiores. Vamos observar aqui as médias maiores para ver o que aconteceu, antes de eu finalizar o vídeo. Nas médias maiores, a gente pode observar que o preço trabalhou justamente na ancoragem das médias de 200. Ó, o topo duplo aqui, ele segurou o preço, aqui segurou o preço que caiu, e aqui a média de 500 segurou o preço que estava também próximo da linha de tendência, certo? As médias maiores são muito importantes para você observar justamente essas regiões onde ele pode romper e prosseguir o movimento e aonde ele pode justamente estancar e reverter o movimento. Com isso aqui, tendo agora esse topo e esse fundo, o que poderia se esperar? A gente poderia esperar, deixa eu apagar esse canal. A gente poderia esperar justamente que o mercado fizesse ou algum movimento de correção, que foi o que ele tentou fazer, ou fizesse um pullback e continuasse a tendência de alta. Só que, a partir do momento em que ele tentou fazer o pullback, ele lateralizou. Aqui, ó.
Ele lateralizou. E essa lateralização veio em união da fraca movimentação de negociação que a gente pode observar pelos candles pequenos, pelos candles com pouca movimentação, certo? São candles em que tem pavio e o corpo é minúsculo ou inexistente, certo? Então não há volume de negociação nessa região. Como não há volume de negociação, a gente não faz nada, certo? Basicamente, o dia de hoje foi justamente esse. Ele ocasionou muitas oportunidades boas, tanto de venda no início do dia e de compra na parte da tarde. E nós agora temos uma nova linha de tendência aqui em cima, certo? Vamos observar se ela vai se tornar relevante nos próximos dias ou não. Se ela não se tornar relevante, então a gente apenas descarta ela como a gente fez com os outros parâmetros, certo? Era isso que eu gostaria de trazer para vocês. Eu agradeço a presença de todos. Não se esqueçam de curtir e comentar e compartilhar o vídeo com quem vocês gostam. Por favor, curtam o vídeo, pois isso me motiva a trazer mais conteúdo para vocês. Um abraço e tchau!